Você já sentiu suas pernas mais pesadas, como se o chão tivesse ficado mais longe, e o medo de cair aparecesse sem motivo? Pois saiba de uma coisa. Isso pode ser o primeiro sinal de que seu corpo está perdendo força por dentro, mesmo que você esteja comendo bem. E o pior? Isso acontece em silêncio. Dona Célia só percebeu isso depois de quase escorregar na cozinha tentando pegar uma panela. Naquele dia, ela se perguntou: será que é só a idade, ou tem algo no meu prato que precisa mudar urgentemente? Nesse vídeo, você vai descobrir quais alimentos simples e acessíveis podem devolver firmeza às suas pernas, combater a fraqueza muscular depois dos 60, e por que o que você está comendo hoje pode estar sabotando o seu corpo sem você perceber. Se você tem mais de 60 anos e quer saber como prevenir sarcopenia, evitar quedas e recuperar sua força de forma natural, fica comigo até o final. As dicas de hoje são baseadas em estudos, tradição e muito carinho com o corpo que envelhece com dignidade. E se esse tema já tocou seu coração de alguma forma, já deixa um curtir aqui. Isso mostra que você quer continuar essa jornada de cuidado com a gente. Escreve nos comentários: meu corpo merece esse cuidado ou estou nessa jornada. Eu leio tudo com carinho. Agora, senta aqui com a gente, porque a história da Dona Célia pode ser a sua também. Vamos começar. Dona Célia estava sentada na varanda, observando o movimento da rua com seu bordado no colo, quando sentiu aquele incômodo nas pernas de novo. Não era dor forte, mas uma sensação estranha, como se suas pernas estivessem mais pesadas, mais lentas, como se faltasse firmeza para levantar da cadeira com segurança. Ela suspirou e pensou: será que isso é normal? Será que é só a idade chegando mesmo? Se você tem mais de 60, talvez também já tenha sentido isso. Uma dificuldade para subir escadas, um cansaço ao andar 2 quarteirões, um medo bobo de tropeçar que vai crescendo com o tempo. E o pior é que tudo acontece devagar, como se o corpo estivesse pedindo socorro em silêncio. Muita gente da nossa idade acredita que isso é inevitável, que depois dos 60, as pernas simplesmente enfraquecem, e pronto. Mas a verdade é outra. Pesquisadores já comprovaram que, após os 60 anos, perdemos em média 1% da nossa massa muscular por ano se não cuidarmos do corpo. Ou seja, não é só a idade, é o que a gente faz, ou deixa de fazer, que define como vamos envelhecer. É como uma casa antiga que precisa de reforço nos pilares. As pernas são esses pilares. Se a gente não reforça, tudo ao redor começa a balançar. Equilíbrio, mobilidade, até a autoconfiança. Dona Célia só percebeu isso depois de um pequeno susto. Escorregou ao tentar pegar uma panela na parte baixa do armário. Ela não chegou a cair, mas ficou assustada. E, naquele dia, decidiu buscar ajuda. Foi numa dessas consultas com a enfermeira da unidade de saúde do bairro que ela ouviu pela primeira vez o termo sarcopenia. Nome complicado, mas que significa algo simples: perda de força e massa muscular com o tempo. A profissional explicou com carinho que, mesmo comendo bem, o corpo depois dos 60 passa a absorver menos proteínas e nutrientes. É como tentar encher uma jarra furada. Se a gente não ajusta a alimentação e os hábitos, o que entra escorre antes de fazer efeito. Foi nesse momento que Dona Célia entendeu. Não era tarde para começar. O corpo dela ainda podia responder. Só precisava de cuidado. Ela voltou para casa decidida a mudar pequenos hábitos. Passou a incluir alimentos mais ricos em proteína de fácil absorção, como lentilha, quinoa e ovos caipiras. Aprendeu receitas simples, como o purê de grão de bico com cúrcuma, que ajuda na força e combate inflamações silenciosas. Tudo natural, barato e feito com amor. Se você também sente que suas pernas estão pedindo reforço, quero saber, o que seu corpo tem te contado ultimamente? Escreve aqui embaixo, vou adorar ler. E é aqui que começa a verdadeira transformação. Porque, às vezes, tudo que o corpo precisa é de um gesto de escuta e um pouco mais de carinho no prato. Dona Célia sempre teve um caderninho de receitas na cozinha. Eram folhas gastas, com cheiro de tempero e anotações feitas a lápis. Mas, nos últimos anos, aquele caderno ficou meio esquecido. Desde que os remédios começaram a ocupar espaço na prateleira, a comida perdeu o protagonismo. Um dia, sentada à mesa com uma xícara de chá de erva doce, ela desabafou com a neta. Antigamente, a gente se curava com sopa, com chá, com caldo de osso.
Hoje é tudo comprimido. Se você tem mais de 60, talvez também já tenha sentido isso. Aquela sensação de que o corpo está diferente, mais sensível, mais lento, e que os alimentos de antes já não fazem o mesmo efeito. Mas o que talvez ninguém tenha te contado ainda é que a comida continua sendo um dos remédios mais poderosos que existe. Só precisa ser usada do jeito certo. Muita gente da nossa idade acredita que, depois de certa idade, só remédio resolve. Mas não é bem assim. Estudos mostram que uma alimentação natural e rica em nutrientes pode reduzir inflamações silenciosas, melhorar a absorção de proteínas e até reverter quadros leves de fraqueza muscular. Ou seja, você pode alimentar a sua força ou a sua fraqueza. Foi justamente isso que Dona Célia descobriu depois de uma conversa com uma amiga antiga, que vinha cuidando do marido com Parkinson só com alimentação funcional. Ela ficou curiosa e decidiu tentar. Começou aos poucos. Trocou o pão branco do café da manhã por tapioca com cúrcuma e chia. Acrescentou um punhado de feijão azuki no almoço, que tem proteína vegetal e ajuda na circulação. E à noite, passou a tomar um caldo feito com ossos de frango caipira, gengibre e alho. Tudo simples, tudo acessível. Em 2 semanas, notou algo curioso. As mãos estavam menos inchadas. O intestino, mais regulado. E o sono, voltou a ser tranquilo. Não era milagre. Era nutrição. Pesquisadores já comprovaram que o corpo de quem tem mais de 60 ainda responde muito bem à mudança de hábitos, desde que sejam constantes e acolhedores. Isso quer dizer que não é tarde para começar. O corpo agradece. E se você também sente que a comida já não tem o mesmo efeito de antes, quero saber se acontece com você também. Me conta a sua história, vou adorar ler. Dona Célia voltou a escrever no caderno de receitas. Mas agora, ao lado de cada prato, ela anota: fortalece os ossos, ajuda na memória, bom para a circulação. Porque ela entendeu que comida não é só sabor. É cuidado. É prevenção. É como regar uma planta antes que ela murche. E a próxima descoberta dela foi o que realmente virou a chave. Naquela manhã de quarta-feira, Dona Célia acordou com vontade de cozinhar algo que lembrasse os tempos da juventude. Foi até o armário e encontrou um potinho de feijão preto que havia esquecido no fundo da prateleira. Ela sorriu sozinha, pegando o grão com cuidado entre os dedos. Esse aqui salvou muita gente na minha época, murmurou baixinho. Se você tem mais de 60, talvez também tenha lembranças assim. Alimentos simples, que faziam parte do dia a dia e que, com o tempo, foram sendo deixados de lado. Hoje, o que muita gente não sabe é que esses alimentos esquecidos ainda carregam uma força preciosa, principalmente quando o assunto é fortalecer as pernas e combater a fraqueza muscular. O feijão preto, por exemplo, é um verdadeiro tesouro. Rico em proteína vegetal, ferro, magnésio e outros nutrientes essenciais para manter a vitalidade na terceira idade. Mas, para que ele faça bem de verdade, precisa ser preparado do jeitinho certo. Dona Célia aprendeu com a avó que o segredo está no molho. Ela coloca o feijão de molho por 12 horas, trocando a água 1 ou 2 vezes. Isso ajuda a eliminar os chamados antinutrientes, substâncias que atrapalham a absorção dos minerais. Depois, ela leva o feijão para a panela com alho, um fio de azeite e 2 folhas de louro. Deixa cozinhar devagar, com carinho, como quem prepara um abraço quente. E serve no almoço, pelo menos 3 vezes por semana. Pesquisadores da Unicamp já comprovaram que leguminosas bem preparadas ajudam a melhorar a força e a resistência muscular em idosos acima de 60 anos. Ou seja, não é tarde para começar. O corpo agradece. Esse tipo de feijão você encontra com facilidade nas feiras livres do bairro, em mercados populares, e até mesmo em lojas de produtos naturais, em embalagens menores e mais fresquinhas. E o mais bonito disso tudo é que a melhora é sentida não só nas pernas, mas também na disposição, no humor, e até no intestino, que passa a funcionar melhor. Na terceira semana de consumo regular, Dona Célia percebeu algo simples, mas importante. Ao agachar para pegar um pano no chão, conseguiu levantar sem se apoiar na cadeira. Era só um movimento, mas para ela, foi um sinal. Um sinal de que o corpo estava voltando a falar mais alto do que o medo. Quero saber se acontece com você também. O seu corpo já te deu algum sinal assim? Me conta, vou adorar ler. Porque, às vezes, tudo o que a gente precisa está ali, quietinho,
esperando ser lembrado. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar no próximo ponto. Na noite anterior, Dona Célia ficou até mais tarde vendo um documentário antigo sobre os povos do México. Ela se encantou com uma imagem. Mulheres com mais de 70 anos, carregando cestos de milho, sorrindo, de coluna ereta, firmes, leves como se o tempo tivesse esquecido delas. Foi quando ouviu o nome de uma sementinha que já tinha ouvido antes, mas nunca tinha dado muita atenção: chia. No dia seguinte, ainda com aquilo na cabeça, Dona Célia abriu o armário da cozinha e lá estava. Um pacotinho pequeno, esquecido atrás do pote de café. Pegou com carinho, como se estivesse reencontrando uma velha conhecida. Se você tem mais de 60, talvez também tenha ouvido falar da chia ou da linhaça dourada, mas não sabe por onde começar. Ou talvez ache que são coisas de gente mais jovem, dessas modas que vêm e vão. Mas a verdade é que essas sementes são ancestrais, usadas há séculos para fortalecer o corpo, proteger os ossos e até ajudar no equilíbrio e na digestão. Pesquisadores já comprovaram que o consumo diário dessas sementes melhora a densidade óssea e pode ajudar na prevenção de quedas em idosos. Ou seja, o corpo ainda pode responder, mesmo com o passar do tempo. Não é tarde para começar. O corpo agradece. Dona Célia aprendeu a preparar do jeito certo. Pegue uma colher de sopa de chia ou linhaça dourada, coloque num copo com água morna e deixe ali por 10 minutinhos. Isso ativa a semente, facilitando a digestão e liberando seus nutrientes. Ela toma essa mistura em jejum, logo cedo, como um banho de dentro para fora. Outros dias, mistura a semente no iogurte, com banana ou mamão. Mas ela aprendeu um cuidado importante: sempre beber um copo de água depois. Isso evita que a semente resseque o intestino, o que pode acontecer se for consumida seca demais. Com uma semana, ela já sentiu o intestino funcionando melhor. Com um mês, percebeu que as dores nas articulações dos joelhos diminuíram. E hoje ela diz, com brilho nos olhos: eu acordo mais firme. Como se os meus ossos estivessem sorrindo por dentro. Essas sementes você encontra com facilidade em mercadinhos naturais, feiras de bairro ou até mesmo em algumas farmácias que vendem produtos a granel. E se você também já usou chia ou linhaça e sentiu diferença, me conta a sua experiência. Vou adorar saber como o seu corpo respondeu. Porque cada pequeno cuidado pode ser o primeiro passo para uma nova leveza na sua vida. A próxima descoberta dela foi o que realmente virou a chave. Era fim de tarde e o cheiro de alho dourando no azeite se espalhava pela casa de Dona Célia. Ela mexia devagar a panela, com a luz amarelada da cozinha refletindo no avental florido. Sobre a pia, folhas de couve fresquinha, lavadas e picadas com cuidado. Era dia de preparar seu refogadinho da força, como ela gostava de chamar. Se você tem mais de 60, talvez também já tenha ouvido alguém dizer que depois de certa idade tudo inflama, tudo dói. O corpo não responde como antes. E é verdade que, com o tempo, o corpo muda. Mas também é verdade que existem alimentos capazes de acalmar essas dores, desinflamar por dentro e fortalecer as pernas com delicadeza. Um exemplo disso são os vegetais verdes escuros, como a couve e o espinafre, velhos conhecidos da nossa infância, mas que talvez tenham perdido espaço no nosso prato com o passar dos anos. Esses vegetais são fontes ricas de magnésio, potássio e vitamina K, nutrientes fundamentais para manter os ossos firmes, reduzir dores musculares e combater a inflamação silenciosa, tão comum na terceira idade. Pesquisas da USP mostram que, quando esses vegetais são combinados com alimentos ricos em vitamina C, como o limão, seus benefícios para a saúde muscular e óssea se multiplicam. Isso quer dizer que o seu corpo pode sim voltar a responder, mesmo com a idade. Dona Célia aprendeu o preparo certo com a vizinha do terceiro andar, que é enfermeira aposentada. Primeiro, aquece o azeite de oliva e doura 2 dentinhos de alho. Depois, coloca a couve picada, mexendo por apenas 2 minutos, até ela murchar levemente, mas sem perder a cor viva. Por fim, ainda na panela, espreme algumas gotas de limão fresco. Um truque simples que ajuda o corpo a absorver melhor todos os nutrientes. Ela faz esse refogado 4 vezes por semana no jantar. Diz que sente o corpo mais leve depois, como se as articulações respirassem. E que até o sono melhorou nos dias em que come essa combinação. Essas folhas você encontra fácil nas feiras de bairro, no mercado da esquina e, às vezes, até em hortas comunitárias, com sabor mais fresco e cheio de vida.
E se você também já sentiu que seu corpo acalmou depois de uma refeição assim, escreve aqui. O que seu corpo tem te contado ultimamente? Às vezes, basta um prato simples pra gente voltar a se escutar por dentro. Era sábado de manhã quando Dona Célia acordou com um incômodo estranho nas pernas. Não era dor, era mais como um cansaço que vinha de dentro, como se ela tivesse subido ladeira, mesmo sem sair da cama. Na cozinha, foi preparar o café e, ao olhar para a fruteira, viu 3 bananas maduras esperando por ela. Sorriu. Lembrou da mãe, que sempre dizia: cãibra, fadiga. Come uma banana que resolve. Se você tem mais de 60, talvez também já tenha acordado assim. Com as pernas pesadas, com sensação de fraqueza muscular, ou até com aquelas cãibras chatas que surgem no meio da noite e te fazem levantar devagar, com medo de cair. Muita gente da nossa idade acha que isso é normal, mas nem sempre é só a idade. Às vezes, é o corpo pedindo um nutriente simples, potássio. A banana da terra ou a banana prata madura são mais do que frutas de café da manhã. São pequenas aliadas da saúde na terceira idade, principalmente para quem sofre com cãibras, fadiga muscular, e quer fortalecer as pernas com algo acessível, gostoso e natural. Essas variedades são ricas em potássio, triptofano e energia de lenta absorção, ou seja, ajudam a manter o corpo ativo sem causar picos de açúcar no sangue. Mas o preparo faz toda a diferença. Dona Célia gosta de fazer a banana da terra cozida com canela, bem cedinho. Corta em rodelas, coloca numa panelinha com um pouquinho de água, tampa e deixa cozinhar por 5 a 7 minutos. Depois polvilha um pouco de canela em pó, que também ajuda na circulação, e come com uma colherinha de aveia por cima. Ela costuma comer uma banana no café da manhã ou no lanche da tarde, de 3 a 4 vezes por semana. Mas ela também aprendeu algo importante. Se você tem diabetes sem controle, é preciso cuidado com a banana madura. Nesse caso, o ideal é conversar com um profissional de saúde para ajustar a porção e o tipo de preparo. Um estudo feito com idosos acima de 60 anos mostrou que o consumo regular de potássio pode reduzir o risco de quedas em até 25%. Ou seja, não é só uma fruta, é um reforço natural e doce para as pernas e para o equilíbrio. E se você também sente que seu corpo melhora com pequenos gestos como esse, me conta. Qual alimento simples já mudou o seu dia? Vou adorar saber. Porque às vezes, o que a gente precisa tá ali, esperando na fruteira, como uma memória boa. E o que vem a seguir pode mudar a forma como você se alimenta daqui para frente. Era uma tarde quente e Dona Célia aproveitou para fazer algo que há tempos queria: organizar os armários da cozinha. Colocou os óculos na ponta do nariz, amarrou o lenço no cabelo e foi separando o que usava do que já não fazia mais sentido. E foi ali, entre pacotes coloridos e rótulos chamativos, que ela se deu conta de uma coisa. Estava guardando, sem perceber, muitos produtos que não alimentavam, só ocupavam espaço. Se você tem mais de 60, talvez também já tenha passado por isso. Com o tempo, o corpo muda. Fica mais sensível, mais seletivo. E o que antes não fazia mal, agora começa a pesar. Muita gente da nossa idade sente isso: inchaço, fraqueza nas pernas, um cansaço que parece não passar. Mas poucos percebem que o problema, às vezes, está escondido dentro da despensa. Alimentos ultraprocessados, refrigerantes, frituras, excesso de açúcar branco, todos esses sabores fáceis funcionam como sabotadores silenciosos. São como areia jogada no motor de um carro. Não parece grande coisa de início, mas aos poucos, vai travando tudo por dentro. Dona Célia lembra com carinho do seu Genaro, amigo antigo de caminhada. Ele não entendia por que as pernas estavam tão fracas, mesmo comendo bem. Até que um dia, por insistência dela, tirou o refrigerante da rotina. Era só uma latinha por dia, dizia ele. Mas bastaram 2 semanas sem aquilo, e ele já sentia mais firmeza ao subir as escadas do prédio. Não é sobre nunca mais comer algo gostoso. É sobre fazer escolhas mais amigas do corpo. Trocar o sal refinado por uma pitadinha de sal do Himalaia ou ervas secas. Substituir o açúcar branco por um toque de mel ou frutas maduras. E, sempre que possível, evitar aquilo que vem pronto demais, embalado demais, e que, no fundo, alimenta pouco. Pesquisadores já comprovaram que a inflamação silenciosa causada por esse tipo de alimentação pode afetar diretamente a força muscular e o equilíbrio em idosos.
Isso quer dizer que só de reduzir esses sabotadores, o corpo já começa a agradecer. E é por isso que Dona Célia hoje lê os rótulos com calma, cozinha mais com as mãos e menos com o micro-ondas, e sente que está cuidando não só da saúde, mas também da autonomia. E você? Já percebeu que certos alimentos estavam te sabotando sem você notar? Me conta, com carinho, vou adorar saber. Porque às vezes, o primeiro passo para recuperar a força é tirar do caminho o que está roubando ela. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar no próximo ponto. O relógio marcava meio-dia e o cheirinho de comida boa já começava a escapar pela janela da cozinha da Dona Célia. Na mesa, o guardanapo de tecido bordado. Na panela, o arroz integral soltinho. Na frigideira, a couve refogada com alho. E ao lado, o feijão preto cozido com folhas de louro, borbulhando devagar. Enquanto isso, no forno, uma banana da terra assava com canela, soltando um aroma que abraçava o ar. Dona Célia não fez nada complicado. Mas ali, naquele prato simples e feito com carinho, havia mais do que comida. Havia um gesto de cuidado. Um jeito silencioso de dizer ao corpo: eu estou te ouvindo. E vou te ajudar. Se você tem mais de 60, talvez também já tenha se perguntado: o que eu posso comer para ter mais força, mais equilíbrio, menos dor? Muita gente da nossa idade sente que o corpo não responde mais como antes. Mas o que talvez ninguém tenha dito é que você não precisa mudar tudo de uma vez. Cada passo conta. Esse prato que Dona Célia preparou é o que ela chama de prato salvador das pernas. E ele faz jus ao nome. O arroz integral traz energia limpa, que sustenta sem pesar. O feijão preto, rico em proteína vegetal, ferro e magnésio, ajuda a fortalecer os músculos e dá firmeza. A couve refogada desinflama e nutre os ossos, com sua vitamina K e potássio. E a banana assada com canela, além de deliciosa, evita cãibras e traz leveza emocional com seu triptofano natural. Tudo isso feito com utensílios simples: uma panela comum, um escorredor, uma frigideira antiaderente e um forninho doméstico. Nada difícil. Nada caro. Só precisa de tempo e de presença. Pesquisadores já comprovaram que refeições balanceadas, com variedade de cores e nutrientes, ajudam a prevenir quedas em idosos, melhoram o funcionamento do intestino e até o humor. Ou seja, não é só sobre comer. É sobre se nutrir. Isso quer dizer que o seu corpo pode sim voltar a responder, mesmo com a idade. Ou seja, não é tarde para começar. O corpo agradece. E se você também sente que quando cuida da comida, o corpo agradece, me conta. Qual é o prato que faz seu corpo sorrir por dentro? Vou adorar saber. Porque às vezes, o segredo não está em dietas difíceis, mas num prato simples, montado com intenção. E foi assim, com passos mais firmes e o coração mais leve, que Dona Célia voltou a caminhar na pracinha onde cresceu. Não foi milagre. Foi escolha. Foi cuidado. Porque a verdadeira transformação não começa em remédios caros ou promessas milagrosas. Ela começa ali, na cozinha. Com um prato simples, preparado com carinho. Com alimentos que vêm da feira, do quintal, da memória da infância. Alimentos que fortalecem, nutrem, acolhem. E que, dia após dia, ajudam o corpo a lembrar da força que ainda mora dentro dele. Se você tem mais de 60 e já sentiu que suas pernas estavam pedindo socorro baixinho, saiba que você não está sozinho. Tem muita gente, como Dona Célia, como eu e você, redescobrindo, com calma, o caminho de volta para si. Se essa mensagem tocou seu coração, deixa um curtir aqui. Isso mostra para mim que estamos na mesma estrada. E se quiser seguir essa jornada de cuidado, é só se inscrever. Vai ser bonito caminhar junto. E me conta com carinho. Tô com você até o fim. Essa mensagem foi para mim. Meu corpo merece esse cuidado. Estou nessa jornada. Escolhe a frase que mais fala com você e deixa aqui embaixo. Vou adorar te ler. Tem um vídeo aqui do lado que continua essa conversa e mostra mais um alimento poderoso para quem passou dos 60. Te espero lá, com carinho.